funciona. Ofereceram correndo. Ela foi decidir para ele pedir para eles lerem. Eu vi falando que ele tinha que dizer que O Marcelo me entregou aqui agora. O que acontece? Tinha que funcionar mesmo o negócio de câmera, não é para não ficar com assim. Porque assim fica bem melhor, olha o espaço aqui. Até para os zeladores, porque se funcionasse, tá falando lá, a gente coloca a câmera só na pessoa que tá falando, entendeu? Aquela lá, ó. Eles perguntaram se não tem zoom na coisa, mas eu acho que distorce a imagem também. Não tem zoom. Esse ano passado teve bem. Tá louco, agora? Virou a cabeça agora? O que é isso, né, mãe?
sério. Faz um quentão, moço? Tá chegando. Até nem namorado. Eu tô fuma, eu acho. Mário se lascou, ele não tá aí. Pior que me lasquei mesmo, velho. Ficou embaçado, né? O negócio que eu não tô Tá achando, cara. acostumado. Meu pai do céu. Pior que é coisa nova, né? Que nem a minha parte que eu fiz bebês, eu fiz rápido porque eu já fazia antes dele. Então esse aqui é novo. Se eu pegar esse aqui também, eu me arrependo. Igual ano passado. Ano passado eu me arrebentei. Ano passado eu tinha que ligar até. Não, tem só protetor solar. Não tem nada, ó. Não tô nem. Não, o requerimento só tem dois também pro. Ele não é segundo secretário, né? Ele é vice-presidente. Tá vendo? A gente se acostuma dessas coisas. Que droga. Deixa eu achar um negócio aqui que eu não tô achando. Eu sou do comissário também. Hã? É do comissário Zé Acredita? Eu sou dois agora. Não sei do meu agora, porque eu tô eu vi que nem outro dia que você me Aqui. ele tinha cliente que falta do professor nível pobre.
tinha chave, não entrou na Não, sala. o batimento aqui. Não, tá aqui, vai ver. Não, ele deve estar aqui não. Ele espera. Deixa eu ver aqui. Tem que olhar. Eu anotei aqui, né? Na chave que eu estou compartilhando, eu fui fazendo, mas eu acabei esquecendo um pouco. Se copiar aquele pedaço bem grande lá. Eu não saí. É do canal, né? Não é do... Deixa eu ver se eu consigo achar eles. Compartilhar arquivo. Incorporar. Achei. Esse aqui. Esse aqui, você abriu, abriu uma outra tela, né? Daí eu pulei aquele ali lá que deu, daí ele deu aqui. Esse aqui, Na verdade eu trocava tudo, mas muito obrigado, salvou minha vida. Tá gravando aqui tudo. Transmitindo, gravando, Peraí, tem dúvida agora? Tá saindo áudio aí? São os outros canais que eu ganhei esse não tinha tava tudo fechado. Beleza, mano? Muito obrigado. Quando nós trouxemos a bacia amazônica, onde tudo é importante, é o primeiro lugar no mundo em produtos farmacêuticos, enzios farmacêuticos. Então, vamos usar porque as pessoas tenham esse acompanhamento da usina. E quando eu estou falando também, sobre a Copel também, da NRPL, os produtos hoje, eu explico, porque hoje também está fazendo parte da ABPT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos que dizer também que se coloque esse carro, não deixe mais os carros juntos, porque as aves de nossa cidade têm sérios riscos devido à nossa população, porque os rios sempre estão sufocando as aves. Então, o que nós precisamos é um controle maior em nosso município sobre o meio ambiente. Senhor presidente, todos nós falamos aqui da reforma e nós somos fiscais. Então, eu quero pedir ao senhor presidente para que nós, com a presidência e o meu secretário, doutor Mário Solano, possamos, então, fazer uma reunião lá ou aqui em qualquer lugar, para nós divulgarmos, porque tem bastante coisa pendente que nós precisamos no nosso município. Olha, hoje era bom para nós que essa secretaria foi aberto à escola de Miguel. Conseguiu? Esse não foi, ele já uma pessoa boa. Continua, irmão. Que sobe para não bater o carro, que aquela rua é estreita. Presidente, nós temos que fazer alguma coisa lá sobre a secretaria. Então eu vou pedir ao nobre vereador ali que dê uma olhada lá e veja se pode fazer alguma coisa, porque está ficando crítico. Olha, tem movimento naquela escola. Vamos fazer isso antes que aconteça alguma calamidade.
nós estamos falando aqui sobre as cirurgias de obesidade das crianças também do nosso município, as crianças, a obesidade das crianças pela área municipal. Hoje ainda não temos ainda um tratamento, não temos especialidade, mas para adultos tem 3/4 cirurgias dessa para fora. Eu acho ainda que é muito pouco, porque nós temos pessoas obesas, não é uma nem duas, é muitas pessoas. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento para ver se nós, através dessa Casa de Leis, podemos levantar essa questão para ajudar a nossa população. Para fechar aqui, eu quero agradecer em nome de todos os vereadores desta Casa de Lei, que tem muitas obras que estão sendo feitas, e mesmo na área do trânsito. Então, hoje eu estou contente porque muitas delas foram concluídas. Em nome de todos os vereadores, eu agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado. Vereador Marcos Mello. Senhor presidente, pares que estão aqui presentes, e também aos nossos munícipes que se fazem presente e que estão aí nos assistindo via internet. Semana passada eu estive mais uma vez percorrendo aí um importante evento, que foi o Fórum dos Vereadores em Brasília. Evento este que reuniu centenas de vereadores, prefeitos, lideranças, e que faz um chamamento muito importante para os nossos municípios, para os vereadores, e nós, como fiscalizadores, como agentes que somos representativos do município, não podemos ficar aquém. Alguns pontos, inclusive, que foram levantados nesse fórum, me preocupa muito, embora nós não tenhamos e não estejamos sentindo aqui no nosso município, até pelos valores que o nosso município arrecada, e através do ICMS, através dos seus impostos, mas em compensação, outros municípios, outros estados estão totalmente comprometidos. E nós temos que segurar as rédeas, porque, infelizmente, o nosso país passa por um processo muito complexo, muito difícil. São centenas de UPAs paradas no Brasil, são centenas de CMEIs parados no Brasil, são funcionários públicos que não receberam o salário de dezembro, novembro do ano passado ainda. Essa é a realidade do nosso país. Graças a Deus, nós aqui, o nosso estado ainda está vivendo um momento de bonança. Porque se formos comparar a nível de Brasil, é perigoso, é assustador o que está acontecendo em nosso país. Mas também tivemos notícias boas. Por exemplo, o governo federal acaba de sancionar uma lei onde os municípios poderão, a partir do ano que vem, receber diretamente dos bancos privados e também através dos leasings, através dos cartões de crédito, ISS sobre serviço. Ou seja, toda e qualquer movimentação financeira será cobrado ISS dos bancos. Isso já era uma prática que acontecia, mas esse dinheiro ia para o governo federal. A partir do ano que vem, isso muda. Então, em breve, se Deus quiser, já conversei inclusive com o secretário Celso, em breve estaremos recebendo aqui um novo código de tributação para que os bancos repassem esse dinheiro.
para a saúde, para a educação. E, com certeza, quando esse dinheiro vem para os municípios, diretamente para os municípios, nós podemos esperar que os resultados são maiores. O que adianta ir tudo para o governo federal e tudo para o governo estadual e nós recebemos aquela contrapartida pequena. Então é necessário que o nosso município lute também por isso, até porque se a administração municipal não fizer isso, responde por isso também. Ela não pode rejeitar a receita. Então, importante passo que os senadores, os deputados lá aprovaram, foi sancionado pelo governo que lá está, onde a partir do ano que vem, toda e qualquer movimentação financeira, ISS, seja leasing, seja cartão de crédito, seja débito, será repassado aos municípios. É importantíssimo isso para os municípios, até pelo momento que estamos vivendo. E também fomos buscar resgate, fomos buscar os direitos dos municípios, até porque, como eu falei no início, a cada dia que passa, os municípios vêm recebendo mais função perante o Estado maior, que é o governo federal, o governo estadual, e ele fica na boa. Então, nós estamos assumindo o compromisso, muitas vezes, que é do governo federal, que é do governo estadual, e eles ficam de boa. Isso é na unidade de base de saúde, isso é no esporte, isso é na educação. Um grande exemplo são as faltas de CMEIs. Nós ainda temos aí algumas obras para serem concluídas, mas, como eu falei, existem cidades que obras estão paralisadas por falta de repasse do Fundeb. Isso é preocupante. O governo não repassa para os municípios não têm aporte para manter aquilo, e com isso vira uma cadeia. Aí começa a faltar dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, e nós não podemos chegar a esse ponto. Nós temos que nos atentar muito em relação aos investimentos. Nós somos agraciados por Deus, sim, mas nós temos que ficar atentos cada dia mais para que o nosso município, o nosso estado, não caia em mãos erradas e, acima de tudo, seja feito com responsabilidade. Porque enquanto nós estamos brigando aqui por vagas do CEMEI, existem lugares que estão brigando para ficar vivo. Ou para receber o salário ou 13º do ano passado, que não receberam ainda. Então, nós temos que nos atentar. Também gostaria de falar do importante projeto que o município está iniciando, através do TBTran, que é o Plano de Reestruturação do Trânsito, que são melhorias do trânsito. E que a população, principalmente do bairro Sem Casas, o qual será o local que será iniciado, será alertado, será propagado, e teremos lá grandes modificações. E a população iniciará um novo caminho para o bairro das Sem Casas. Então, mais do que você iniciar um processo, o importante é divulgar esse processo para que as pessoas tenham e saibam como vai ser esse fluir no trânsito. Então, quero parabenizar aqui o TBTran, toda a equipe. Em breve serão praticamente 15 ruas que mudarão sentido para que a mobilidade urbana inicie. Um projeto arrojado, um projeto avançado e que tenho certeza que vai melhorar muito o trânsito naquele bairro, assim como nos demais subsequentes que serão modificados. Começará lá e depois será início. Vereador Hélio César. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, munícipes que nos prestigiam, assessores.
presidente de bairro, do bairro da Marinha, sempre está acompanhando nosso trabalho. Senhor, seja bem-vindo. Presidente que batalha bastante pelo seu bairro, atuante, sozinho, bem é verdade, a gente não vai a lugar nenhum, presidente. Então o senhor sempre está procurando a Câmara de Vereadores. Parabéns, né, ao senhor e aos outros que sempre faz presente nessa casa aqui. Eu quero começar, senhor presidente, a falar dessa audiência pública que nós tivemos dia 31, agora, 31/10, às 15 horas nessa casa, aonde que teve uma participação muito grande da população, e nós estava torcendo, né, que fosse a permanência do tiro de guerra. A preocupação dessa casa e dos munícipes, dos pais, mãe de alunos, é muito grande. Mas, infelizmente, senhor presidente, eu fiquei muito triste quando eu falei com o coronel do Exército e ele me jogou um balde de água fria, bem a verdade, vereadores. Bem a verdade, o que eles fizeram, eles poderiam ter comunicado a essa casa que já estava tudo certo, já estava tudo acabado mesmo. Infelizmente, mais uma perca para Telêmaco Borba. Mais uma. Infelizmente. Aonde que o clamor da população não valeu nada. E nós precisamos, senhores, urgentemente, respeitar nosso povo de Telêmaco Borba, viu? Respeitar o povo de Telêmaco Borba. E também, senhores vereadores, se a audiência pública não resolver nada, não valer nada, daí não compensa a gente fazer, senhor presidente. Eu acho que essa casa aqui, ó, nós temos que se unir, o executivo, legislativo, judiciário, tudo unido. Os poderes têm que estar sempre unidos. Mas parece que está acontecendo diferente, senhor presidente. A gente não pode usar a tribuna, a gente não pode comentar nada, que já estão levando para outros caminhos. Que está perseguindo, que está fazendo isso. Não, é nosso papel fiscalizar, querer saber das coisas, investigar. É o nosso papel, gente. Para quem não entender que é isso ainda, que é o nosso papel, nós somos o fiscal do executivo. Nós estamos aqui representando o povo. Precisa, senhor presidente, nós precisamos urgente estar conversando com o nosso prefeito, porque tem um funcionário que entrou, parece que eles estão querendo ser dono da prefeitura, eles não são dono da prefeitura. Eu não quero, senhor presidente, mas já falei, eu vou ser bastante homem para dar o nome aqui das pessoas, porque se não começar a me atender por graça, eu quero subir e falar o nome. A pessoa tem que ter vergonha na cara e fazer o papel dela. Se ela não quer ser cobrada, que ela faça o serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Gostaria de uma parte, não, vereador? Todo, amigo. Quando o senhor fala aí em questão de cobrança, muito bem lembrado, eu já, vereador, já fiz vários pedidos quanto à rua Rio Branco, ali naquele bairro, quando era o secretário o Rubens Quintiliano, hoje é o senhor secretário Ike, já foi cobrado, já foi falado, senhor. O senhor não está falando de rua, vamos falar de cobrança. Quando nós falamos nome, temos que dar nome, sim. Foi colocado agora o novo chefe de divisão ali, infelizmente, continua do mesmo tamanho. Trocou 6 por meia dúzia. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Mas então, senhores, a gente quer trabalhar em paz e harmonia, né? Porque briga não resolve nada. Só, como a gente fala aqui, somente o povo que paga nosso salário que perde, mas ninguém. E também, senhor presidente, eu quero enaltecer o secretário de Indústria e Comércio, seu Elcio, pelo trabalho que vem realizando dentro da secretaria dele.
Um trabalho que os senhores sabem que não é, muitas vezes não é fácil. Muitas pessoas pegaram o terreno ali, estão alugando, alugam, outros estão fechados, e o secretário vem mexendo com isso. Ele está trabalhando. Para os senhores terem uma ideia, do lado do triângulo tem aquela terraplanagem que foi feita ali para 50 terrenos. Segundo o secretário, eles estão mexendo agora com o LEART, com o IAP, água, luz, pavimentação. Hoje nós temos 87 pessoas na fila de espera. Se nós conseguir, se o secretário, o prefeito conseguir, imagina se ele colocar 50 empresas ali, vamos que cada uma dê 2, 3 empregos, 4 empregos. Quantos e quantos pais de família que não vão estar sendo beneficiados, vão ter o sustento para levar para suas famílias. Então, parabéns ao secretário, quero agradecer ao secretário, a sua equipe. Sabe, senhores, educação não custa nada para ninguém. Respeitar as pessoas não custa nada, independente do nível que a pessoa é. Independente. Tem muitos que se acham lá em cima, mas não é mais do que ninguém. Todo mundo vai para o mesmo lugar. É o respeito, é a educação. Então, ao Elcio aí, a sua equipe, que Deus continue abençoando eles aí. E nós vamos, a Câmara de Vereadores pode ter certeza que nós somos parceiros e somos companheiros. E aproveitando, senhores vereadores, eu quero aqui aproveitar, pedir à Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, ao senhor Renato Baiano, presidente, Gilson Pereira dos Santos, relator, Ezequiel Ligoski Betinho, vogal, a Comissão de Educação, Cultura e Bem-Estar Social e Ecologia, o senhor Hamilton Aparecido Machado, presidente, Everton Fernando Soares, relator, Guidimar Arédia de Oliveira, vogal, porque o dia 13 de nove de 2017 a gente teve a reunião com os empresários aqui. Ficou da comissão procurar o procurador do município para estar conversando com essa casa, para a gente levar para o Ministério, ir para o Ministério Público para ver o que nós podemos para ajudar as empresas. Móveis Tema, Gula, Recisul, Decor, Aftec, Tecnomad. São quase mais de 100 funcionários. Então, depois eu quero conversar com a comissão para nós poder dar um retorno para os empresários que têm me procurado. Tinha mais 2 assuntos aqui, mas estourei meu tempo. Boa tarde a todos. Então, sendo chegado ao final do pequeno expediente, não tendo mais inscritos, solicito a primeira secretária que proceda à leitura da matéria escrita na ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Ordinária número 036/2017, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Telêmaco Borba o Dia do Clamor pela Paz. Então, está em discussão. Projeto 036/2017. Não havendo a intenção de discutir, o modo de votação não será nominal, né? Será normal. Então, pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Então, aprovado com 12 votos. É só, senhor presidente. Então, não havendo mais matéria inscrita para a hora do dia, na presente sessão, solicito à primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscritos para a explicação pessoal. Vereadores inscritos para fazer uso da explicação pessoal: Renato Baiana, Marcos Melo, Elis, Guidimar, Cezinha, Miltinho. Com a palavra, o vereador Renato Baiana. Senhor presidente, primeiramente só quero fazer uma correção aqui. No Fórum Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional,
Eu falei às 13h30, não às 15h30, senhor presidente. Só queria corrigir, tá? Então tá. Como diz o nobre vereador aqui, eu voltei a fala hoje, agora aqui, só para falar na área do meio ambiente. Eu vou frisar os assuntos e os temas. Nós vamos fiscalizar a usina, Copel, Sanepar e empresas da área industrial, que tem fuligens, tem tudo, funerários por cada resíduo humano, posto de combustível por cada senhor vizinho, risco de vizinhança, borracharia pneus, também a partir de hoje, e vidros de automóveis e outros tipos de vidros que é colocado. Nós vamos ter que dar o apoio às empresas, fiscalizar elas, para que elas se corrijam e tenham que alocar as suas coisas, que nem vidro, que nem pneu. A partir desta data, senhor presidente, vidro, pneu, aquelas empresas que jogam aqueles vidros de veículos em terreno dos outros, a partir desta data nós vamos fazer um projeto de lei que eles vão ser multados e intimados nessa Casa de Leis. Então, vou frisar, a Copel vai ter que nos ajudar, os fios da NR10, vai ter que colocar fios capados, tudo com cobertura, não é mais para ser fio nu, porque nós temos risco de vida para a nossa comunidade, nas árvores, tudo que encosta, e os tipos de vida em alta tensão, alta, média e baixa. A Sanepar também, as lagoas e decantações. A partir de hoje, nós vamos avaliar até o pH da água de nosso Telêmaco Borba. Vamos ver. Funerárias, resíduo humano, quando prepara o corpo, nós vamos ver aonde está localizado a gordura humana, o resíduo, quem é a empresa, onde está sendo levado os resíduos humanos. Posto de combustível, frisar de novo. O risco de vida, circunvizinho, as pessoas que têm risco de vida e o tipo que está sendo feito o posto de gasolina. Se ele tem algum anteparo de incêndio, que nós, numa explosão de alto nível. E isso vamos avaliar o impacto de vizinhança, uma explosão que Deus o livre aconteça. Os vidros, vidraçaria, aquelas oficinas que trocam vidro, para-brisa, e tudo isso aí vamos avaliar e vamos ver o que vamos fazer para levantar isso aqui. E as empresas na área industrial, que nem o nobre vereador Fubá falou, nós temos que ajudar elas a se levantarem e ver o que elas precisam, para depois nós poder cobrar o que nós estamos fazendo isso aqui. Então, é de suma importância, como diz o nobre vereador, temos que ajudar, porque os empregos das pessoas estão lá. Se tiver espaço, tiver condições de alojar, documentar aquilo, daqui para frente nós vamos pensar no lado humano, no lado da população. Agora, senhor presidente, para finalizar, eu gostaria de levar esta palavra, que é sobre o impacto da usina. A usina, daqui para frente, esta Casa de Leis vai fazer o requerimento para acompanhar as comportas, o fluxo da água que está lá. Eles vão ter que controlar o nível do rio Tibagi, para que não haja uma calamidade. Então, daqui para frente, nós estamos entrando na área ambiental, informação da área ambiental, então eu tenho obrigação, sim, junto a esta Casa de Leis, eu acredito que vou pedir apoio aos vereadores e ao presidente, porque nós temos que ajudar as comunidades, que nem a Rua Limeira. A partir de hoje, nós vamos levantar, vamos ver como é que isso pode ser feito. Se não tivermos condições de fazer aqui, através do município, vamos através do Estado, através, como diz o nobre vereador Marcos Melo, vamos a Brasília também, porque nós chega de calamidade em nosso município. Eu quero dizer, vamos lutar para a área ambiental de Telêmaco Borba. É todo, senhor presidente. E eu espero que a empresa também nos ajude, em todas as empresas também, para que possamos ter uma cidade melhor, sem risco de vida e acomodada a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado, presidente. Vereador Marcos Melo. Senhor presidente, pares da mesa, mais uma vez volto aqui para dar continuidade. Primeiramente, quero parabenizar os nossos valores locais. Nesse final de semana, nesse feriado prolongado, tivemos aí a grata satisfação e a alegria de sabermos que, posso dizer, um grande irmão meu, xará, inclusive o Marcos Camilo, para-atleta, tirou em primeiro lugar, foi campeão aí numa disputa.
a estadual, e que levou mais uma vez as bandeiras e o nome da nossa cidade, não só no Paraná, mas para o Brasil. Então quero aqui, inclusive, propor aos nossos nobres que nós possamos mandar aí nossos parabéns de maneira oficial, até porque já são anos de luta, anos de batalha. Nós sabemos que os nossos atletas, muitas vezes, o seu início não é fácil, e chegar onde, com certeza, o Marcos Camilo chegou, não foi fácil, e a sua luta não é fácil diariamente. É superando desafios todos os dias. Então, gostaria que até pedir para que todos os nossos vereadores pudéssemos enviar a ele uma carta de parabenização ou uma moção de aplausos, para que realmente ele seja abraçado por esta Casa de Leis. Também quero aqui parabenizar toda a equipe da Secretaria de Obras, Secretaria de Divisão de Limpeza Pública, pelo belo trabalho realizado no dia de finados. Trabalho esse, com certeza, com muita dedicação. Pude acompanhar lá no Parque Municipal Jardim da Saudade, trabalho belíssimo que foi feito através da Secretaria Municipal de Obras, trabalho fantástico, né, que deu realmente acessibilidade, que deu garantias para que todas as pessoas pudessem estar bem acomodadas, e com certeza viram, né, o Parque Municipal de uma maneira diferente. O São Marcos também. Também gostaria aqui de falar um pouco sobre essa questão da audiência pública. Audiência essa que não estive presente, até porque eu já tinha um compromisso marcado nesse fórum nacional que eu fui em Brasília, não poderia ter desmarcado, porque eu já tinha comprado até a passagem. Mas eu assisti toda a audiência pública, vi realmente o clamor da população, vi várias pessoas se posicionando, mas nós não podemos esquecer que, no ano passado, a população escolheu Dr. Márcio Arthur de Matos com 17.253 votos, com equivalente a 45,26%. E essa escolha, muitas vezes, ela precisa realmente de algumas decisões que são amargas, que pode pesar, e que este peso, quando o administrador, quando o gestor, ele tem postura, quando ele tem firmeza, ele tem que assumir para si. E eu acredito que, quando nós entregamos uma cidade para um prefeito, ou a chave de uma cidade para prefeito, é para que ele possa também tomar algumas decisões. E se naquele momento ele acredita que é melhor para o município, nós temos que apostar nisso. Acredito eu, sim, não sou contra nem a favor, me posiciono, sim, a favor de educação de base de qualidade, me posiciono, sim, para que a gente possa ter educação, saúde, esporte desde a base. Lembro em algumas entrevistas que eu fazia com alguns delegados, até mesmo com alguns representantes da Polícia Militar, enquanto nós ficarmos aqui batendo na tecla que temos que trabalhar com uma idade elevada, não vai adiantar. E o coronel deixou bem claro que tiro de guerra não é reformatório, porque a ideia que se tinha do tiro de guerra é que ia resolver o nosso problema. Tiro de guerra fosse tão bom, gente não fugia lá para Tibagi para fazer o seu alistamento militar. E aconteceu. A cada ano foi diminuindo cada vez mais o número de pessoas que queriam ir para o exército.
No início do mandato, eu recebi aqui no meu gabinete, não tem como interceder lá no tiro de guerra para o meu filho não ir? Então, é uma questão que realmente tem que ser estudado. Como eu falei, nós precisamos investir na base. O momento é de apreensão. Nós temos aí, com certeza, projetos que precisam ser realizados, projetos que mexem com a base, projetos esses que podem fazer o diferencial, faz diferença na vida da criança, do adolescente, e que amanhã é automático o ato de civismo, o ato de moralidade, é automático. Uma vez quando a gente trabalha com a base, nós não precisamos se preocupar com sense, com cadeia, não precisamos nos preocupar com curar a doença. Nós temos que trabalhar com a base. Eu tenho uma filha, eu tenho filhos, como todo mundo tem aqui. Vai eu não educar desde a base? Vai eu não chamar a atenção desde a base para ver o que acontece? Então nós temos que nos preocupar com a base. Nós temos que parar de ser pai, parar de querer sempre assumir responsabilidade que é do governo federal. Falei isso na primeira fala minha. Até quando nós vamos ficar aqui dando aporte para terminar área 6, dando aporte para terminar conjunto residencial, que é compromisso do Minha Casa Minha Vida? Quantas e quantas vezes já foi feito isso? Nós temos que parar com isso. O Estado está numa situação que não está aguentando mais. O governo federal está sucateado. Sucateado. Daqui a pouco nós estaremos sucateados. Então nós temos que começar a rever os nossos conceitos e aplicar realmente na base. Porque daqui 5 anos, meu povo, não vai ter dinheiro para pagar o piso nacional dos professores. Na maioria dos estados. Só para vocês terem uma ideia. Daqui 5 anos, fiquem alerta, professores. Daqui 5 anos, pode acontecer do professor não conseguir receber o seu piso nacional. Os municípios estão já assumindo aquela história de 60 a 40. Está acontecendo isso em muitos municípios. É isso que nós queremos para o nosso município? É isso, daqui uns dias cheio de professor aqui, querendo defender o seu direito, nós vamos ter que defender o seu direito? Estão votando uma lei lá para os agentes comunitários que é mais do que justo para ter um piso nacional também. Vai acontecer também, porque estão querendo 2.300 para o agente comunitário de saúde. Daí o governo federal vai viabilizando para nós. Mas e o compromisso dele? Então, nós queremos tiro de guerra. O Ministério do Exército gostou de Telêmaco? Então que o governo federal, o Ministério do Exército, banque isso. Porque os nossos impostos é pago todos os dias. Então nós temos que parar de querer investir no que é responsabilidade do governo federal. Nós temos que se preocupar com as escolas que precisam ser reformadas, como a Paulo Freire, como a Leopoldo Mercy, onde a criança está. Nós temos que nos preocupar com a qualidade da merenda. Nós temos que nos preocupar com a educação dessas crianças. Com as 800 vagas de CMEIs que daqui uns dias, com as quase 800 vagas daqui uns dias, tá? Daqui uns dias, vamos ter que acabar aí comprando vagas porque não tem. Então é isso que nós temos que preocupar. É com a base. Meu boa noite a todos. Vereador Elisângela. Boa noite, senhor presidente, vereadores, todos que prestigiam nossa reunião. Mudamos de lado hoje. As mudanças dizem que sempre são positivas, né? Eu venho aqui hoje, já puxando o gancho da fala do vereador Marcos Mello, a respeito dos atletas que se destacam em nosso município. Eu estive no sábado assistindo a semifinal do campeonato de futsal feminino, onde as meninas sagraram-se campeãs. Foi um jogo espetacular, as meninas jogam muito, a equipe está de parabéns, as atletas estão de parabéns,
E é isso aí, nós devemos incentivar o esporte, porque o esporte é capaz de transformar. Quero falar também do Murilo Burkhardt também, que é jogador de tênis, que eu já falei algumas vezes aqui a respeito dele. Ele participou de uma competição na Argentina, Uruguai e Peru, onde eles foram vice-campeões de duplas lá no Peru. E é um motivo de muito orgulho. É um menino de 14 anos que vem se destacando no tênis aqui, levando o nome do nosso município para outros países e a nível de Brasil também. Deixar aqui meus parabéns. O Marcos Camilo também não sabia a respeito dele, vereador, mas parabéns. E que continue, e que nós possamos realmente investir. Que não só de moção de aplausos e de reconhecimento os atletas vivem, mas eles vivem de incentivo também. Que possamos incentivá-los e fazer com que eles continuem nessa trajetória de sucesso. Teve o feriado, andei bastante por vários bairros, por várias ruas aqui no nosso município. Eu vi uma postagem do presidente de bairro, o seu Ari, que não está aqui presente, está em todas as semanas, ele está aqui, hoje ele não está, onde ele fala de alguns problemas na área 1, concordo com ele, andei em algumas ruas, quase que fiquei sem o pneu do carro, de tanto buraco que tem ali na rua, tem vários lugares com lixo, então ele foi criticado em rede social, e eu falo, seu Ari, que o senhor está coberto de razão. O bairro realmente está precisando ser olhado. Mas amém, que eu também vi uma postagem que todas as ruas do nosso município serão asfaltadas. Amém. Espero que realmente, vereador, sejam todas asfaltadas. São várias ruas, como o senhor mesmo falou, apesar da crise que assola o nosso país, que assola o nosso estado. Eu acredito que em nosso município nós não teremos a tal crise, tomara que realmente não tenhamos e que as coisas realmente aconteçam aqui. Voltando um pouquinho ali a respeito do Furtadão, fiquei maravilhada com o jogo, a única coisa que me entristeceu foi ver dois cadeirantes, um atrás de cada gol, a Bruna de um lado e um outro menino do outro assistindo o jogo, por não terem um local para eles poderem ficar assistindo o jogo igual a todas as outras pessoas. Já foi pedido, já foi feita indicação, já foi feito requerimento, e os dois estavam ali. É uma situação discriminatória, onde aquelas duas pessoas que deveriam ter acesso, que deveriam estar junto com todos os outros assistindo, têm que ficar em pontos isolados dentro daquele local. A Avenida Horácio Clabin também continua inundando. No sábado eu estive ali bem na hora da chuva, loja fechando portas, então que seja olhado ali pela avenida e que realmente seja feito alguma coisa, não sei se é problema de bueiro, não sei o que acontece ali, mas que seja feito alguma coisa. Empresários reclamando, as pessoas na rua, a água entrando para dentro das lojas, então a situação é calamitosa mesmo, deve ser feito alguma coisa. Eu venho da área de saúde, tenho visto alguns servidores de coordenação, que uma foi exonerado, o outro pediu exoneração, por não concordarem com algumas coisas que vêm acontecendo ali dentro. Realmente, vereador, o prefeito teve 17 mil e tantos votos, e ele deveria honrar esses votos que ele teve. Ele deveria dar o retorno para a população que acreditou nele, e não agir de forma autocrata e autoritária, como se ele realmente fosse o dono. Ele não é o dono da cidade, ele é o prefeito da nossa cidade, mas ele não é o dono da cidade, as decisões não têm que ser tomadas. Em relação à audiência pública, aquilo para mim não foi uma audiência pública, aquilo ali para mim foi uma grande palhaçada. Por quê? Porque se a decisão já havia sido tomada, se no mês de junho já sabiam que já teria sido enviado um documento pedindo o cancelamento da parceria, avisasse, falasse para os vereadores, vereador Fubá, entramos com o requerimento, na maior das boas intenções, querendo ouvir a população. A audiência pública, ela é um encontro feito para que as pessoas possam exercer a cidadania, para que elas possam opinar, para que se chegue num consenso. Mas se a decisão já havia sido tomada, mais uma vez nós ficamos aqui tudo com cara de tacho. A população ali, a população querendo ouvir, a população com uma última esperança. Eu não vou me posicionar, eu acho que é a democracia.
alguns são favoráveis, outros são contras, tudo bem, cada um com seu ponto de vista. Alguns querem que continue, outros não, tudo bem. Mas eu acredito que a partir do momento que o prefeito sabia que haveria uma audiência pública, ele deveria respeitar o legislativo. É uma pena que isso não venha acontecer. Veio para cá, vereadora. Ele chegou a vir aqui. Se desrespeitasse o legislativo, ele não estava aqui. Por favor, vereador. Não, eu estou falando sério. Não, eu também estou. Você não pode falar. É assim, a parte que eu falo de... Vereador, o desrespeito não foi com a população. Realmente, ele esteve aqui, ele participou, mas eu falo que foi um desrespeito com o legislativo. Não pode falar. O senhor está desrespeitando as regras aqui dentro da casa também. Faz jus à sua coligação e à sua base em relação ao prefeito. Eu quero falar que o prefeito desrespeitou o legislativo, nós enquanto vereadores. Se ele tivesse avisado que a decisão já havia sido tomada, vereador, por favor, se a decisão já havia sido tomada lá atrás, avisasse, não fizesse todo mundo fazer aquela reunião aqui. Aí ficamos nós aqui, ele encarou a população? Encarou, ele veio aqui encarar. Mas a falta de respeito não foi só com a população, foi com nós vereadores. Mas isso não me espanta mesmo, porque um legislativo, que a grande maioria está dominada pelo executivo, não me espanta mesmo. Infelizmente, é o que está acontecendo aqui dentro. O único poder, um dos poderes que pode frear o executivo é o legislativo, mas quando nós vemos que muitos aqui se venderam para o prefeito, que estão lá comendo na mão dele, a troco de cargo. Senhor prefeito, por questão de ordem, eu quero saber quem que se vendeu para o prefeito. Eu não me vendi para o prefeito, ela que demanda a sessão. Tá bom, vereador, posso falar. Eu posso falar. A sessão está Os encerrada. vereadores não se vendeu? Os vereadores não se vendeu? Tá bom, A sessão está interrompida. A sessão está interrompida. Vamos conversar ali atrás e nós retornamos em seguida. Então vamos retomar a reunião. Vereador Marcos. Senhor presidente, quero me retratar aqui para o público e para os vereadores, me exaltei realmente, tá? Peço desculpa à nobre vereadora, só que eu peço que não incite vereador na tribuna, porque eu me sinto atingido. Então, ou falo o nome do vereador, eu acho melhor assim. Essa é a postura que nós temos que tomar. Quando for para citar vereador, fale o nome dele, que daí a gente sabe qual a posição que a gente toma aqui dentro do regimento interno. Vereador Japão. Obrigado. Faço as palavras do Marcos também, presidente. Que tiver de falar, fale, porque eu não falo mal de ninguém aqui. O senhor pode ver, se eu subo na tribuna, eu não subo para bater em ninguém, não subo para falar mal de nenhum de nós amigos aqui. Se um não gosta do outro, isso aí é independente. Tanto que eu trato todo mundo bem aqui dentro. O senhor mesmo vê. O senhor vê que eu nem subo em tribuna, já para não dar isso aí, para não estar falando, para não estar brigando isso e aquilo, entendeu? Peço desculpa a todo mundo aí, para todos os vereadores, para a vereadora, mas o senhor sabe, eu venho aqui para trabalhar, para fazer o meu serviço, que eu fui eleito. Eu não vim aqui para fazer outras coisas. Obrigado. Não fica divertido verbalmente por ter infringido, né, a explicação, no momento da explicação pessoal, vocês infringiram o regimento interno. Então os dois estão divertidos verbalmente. Pode continuar, vereador. Ok, eu também peço desculpa, principalmente ao público, pelo que aconteceu aqui. A intenção não era essa. A discussão ela acabou se tornando mais calorosa, mas enfim. Quando eu falo do poder executivo e do poder legislativo, é que um pode frear o outro. Infelizmente, quando eu falo que isso não está acontecendo aqui, e pedem para que se dê nomes, se quiserem eu dou nomes, não tem problema nenhum. Vereador Japão, que colocou o filho do secretário aqui de Cultura e Esportes, né, a troco de vagas para sua esposa e para outras pessoas. Vereador Ezequiel também colocou o filho do prefeito aqui. Nós temos o vereador Gils, que tem seu irmão e mais vários outros cargos. Então, enfim, são coisas assim que realmente não era necessário, mas já que querem, eu também não sou mulher de fugir da minha responsabilidade, sou mulher de palavra, sou mulher de caráter, não tenho problema de falar nada aqui da verdade, e eu fui incitada a falar essas coisas. Não gostaria de falar. Muito pelo contrário, vereador Japão, não estou falando mal de ninguém, só estou falando da realidade.
Se a realidade é essa, eu falei o que vocês pediram para ouvir. Então, infelizmente, essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista, e eu vou continuar pensando assim. Boa noite a todos, e mais uma vez, desculpe pelo ocorrido aqui nessa casa. Senhor presidente, por questão de ordem. Questão de ordem, vereador Renan. Ó, demais vereadores, eu peço a todos que se acalmem, porque está ficando feio isso aqui. Eu sei que cada um tem seu problema. E vou pedir também à nobre vereadora, por questão de ordem, que não frise mais isso aí, vaga ou não vaga, cada um tem sua parte, cada um tem sua parte, porque atinge a todos nós aqui, vereador. Até a mim mesmo, eu também tenho uma vaga lá, tá? Então peço que não fale mais assim, vereadora. Eu quero amizade com você, eu não quero que fique, porque eu fiquei aborrecido agora. Vereador Guidmar. Agradecer primeiramente a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aí reunido com os demais vereadores e munícipes. Boa tarde, presidente, mesa. Subo hoje nessa tribuna por um requerimento que eu fiz para reforçar esse requerimento, aonde ele pede a continuidade ali do asfalto da rua Rio Iguaçu, na área 3, para estar interligando entre a área 3 ali e o bairro São João e a São Silvestre. Aonde em Telêmaco Borba é uma área rural ali, aonde o turismo, aonde os nossos trabalhadores da área rural ali não tem nem ônibus ali mais, por causa das estradas ali, que ali quando dá chuva, como se está dando agora, encalha muitos carros ali. E vendo que ali hoje em dia está virando turismo, aonde tem o esporte ali de cavalgada, prova de tambor, tiro de laço, onde esse esporte aí não tem apoio nenhum da administração, veio aqui pedir para que o prefeito da cidade, o executivo, venha olhar por um carinho pelaquela área ali, para que volte a circular os circulares ali, que rodavam o ônibus ali da Vinça, para que esses trabalhadores tenham como um transporte para ir trabalhar e como vir. Também ali, como aqui estava sendo citado sobre esporte, apoio sobre esporte, hoje temos campeã paranaense de prova de tambor, e não temos apoio nenhum, nem a própria festa da cidade nossa que tem rodeio aí, não tem essas competições de tambores, de laço. Eu venho pedir com carinho para que o prefeito dê uma olhada, né, nesse povo aí de Telêmaco Borba, que não tem, eles saem para fora para as competições, eles não têm as competições em Telêmaco Borba, mas temos ali, na rua Iguaçu, ali mesmo, entre a São Silvestre, tem vários centros de treinamentos ali, que são bastante turismo, vem bastante gente de fora nesses centros de treinamentos aí, e não temos apoio aí, né, do executivo. Peço que o executivo olhe olhe aí para estar ajudando esse povo aí. Outra coisa também, aquele parque novo que saiu lá, Cacravim veio ceder para o município, fiz um requerimento para o executivo, ali ao lado do parque, onde tinha uma pista de aeromodelismo, onde foi depredada agora com o tempo, com os maus cuidados ali. Fiz um requerimento pedindo a reabertura dessa pista. Fiquei muito contente quando o prefeito ali veio me convidar para a gente sentar e me explicou as intenções dele ali. Ele falou para mim que não vai só colocar pista de aeromodelismo, mas sim vai fazer uma pista de arrancadão para carro ali, para estar dando para Telêmaco Borba mais oportunidade de esporte, para estar apoiando mais. Quero falar também sobre o que está acontecendo na casa aí, né? Peço para que umas ou outro, não sou ninguém a mais que vocês para vir pedir isso, mas aqui é uma casa de leis, uma casa de respeito, né? A pessoa que for tomar a iniciativa de subir aqui, preste um pouco cuidado no que vai falar, com as suas palavras. Uma palavra ela não pode voltar para trás. É fácil vir se retratar novamente no microfone ali, mas essa palavra vai ir muito longe. Então que essa casa de leis venha ser uma casa de respeito mesmo. E vocês, venha representar aqueles que nos colocaram aqui. Que eu creio que nós fomos colocados aqui não para estar depredando a imagem do legislativo, mas sim para estar dando questão de ordem, para essa cidade vir encaminhar melhor. Essas são minhas palavras aí, e que quero deixar um versículo da Bíblia aqui, que diz a palavra de Deus: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Obrigado.
Vereador Cezinha. Boa noite, senhor presidente, nobres pares dessa casa e a todos que participam conosco nessa noite. Nós vimos alguns discursos quando se falam em prioridades. O que é prioridades hoje? Eu pergunto para todo mundo que está me ouvindo e que vai me ouvir. O que é prioridade para cada morador de Telêmaco Borba hoje? A prioridade para o ano que vem, 2018, qual que é a prioridade? Qual que é a prioridade para 2019? Qual que é a prioridade para 2020? Qual que é a prioridade para 2021? Nós vemos os vereadores aqui, fazemos indicações, fazemos requerimentos, vamos conversar diretamente com a população, somos uma ponte entre o prefeito e a população. E aí nós perguntamos para cada um, o que você acha que é prioritário em Telêmaco Borba? A educação, a segurança, o esporte, a saúde, a indústria, a área social. Qual que é? Aonde que a população está se manifestando, colocando o que é prioridade? E nós vamos ter agora, quinta-feira, dia 9, uma audiência pública pela Comissão de Economia, Orçamento e Fiscalização para o plano plurianual. O que vem ser isso? É o plano que vai discutir todas as prioridades, os investimentos, as reformas de escola, investimento, centros comunitários, quais são as metas em asfalto, o crescimento da cidade, a parte socioeconômica, o desenvolvimento social, cultural, saúde. Será que a população está sabendo disso? A população participou, colocando qual é a sua opinião. Isso vai ser discutido agora, dia 9, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal. E venho aqui reforçar como relator da comissão, que as pessoas venham colocar a sua opinião. Vocês vejam bem, é um plano para 4 anos do prefeito. Depois da Câmara aprovar esse plano, gente, ele vai ter que fazer o que está ali. Você veja bem, é uma coisa que nós estamos fazendo para os 3 mandatos do Dr. Márcio e um mandato do próximo. O que nós fizemos há 4 anos atrás. Aprovamos do prefeito Gibson, foi os 3 anos dele, e este ano que o Dr. Márcio está executando o orçamento do prefeito Gibson. Então é muito importante. E nesses 3 anos, a previsão, de acordo com o impacto orçamentário para os próximos 4 anos, é aproximadamente de 1 bilhão e 200 milhões. Vejam a responsabilidade. Aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões. Explico por quê. Porque o nosso orçamento para o ano que vem, ele está com uma estimativa de 254 milhões 554 mil, vezes 4. Mais o crescimento do município, 5%, 6%, nós não sabemos como que vai ser agora devido à nossa economia nacional e mundial, mas se nós formos levar nesses valores, aproxima-se em 1 bilhão e 200 milhões. Então, se vejam a responsabilidade que a sociedade tem e a Câmara. Por isso, venho aqui reforçar. E vão ser, numa audiência, discutido 3 leis. A primeira, o plano plurianual, que é o programa que o prefeito vai fazer por secretarias, o que tem de previsão para ser feito nas secretarias. Depois nós vamos ter a lei de diretriz orçamentária, que é feita anualmente. Nós vamos votar a lei para 2018, aonde é esse valor de 254 milhões. Ela é um filtro. A lei de diretriz, ela pega todo o programa do prefeito dos 4 anos, e ele vai falar o seguinte: olha, Câmara, olha, população, para o ano que vem, nós vamos executar essas prioridades. É um filtro que tira desses 4 anos, tá? E vai dizer da onde que vem a fonte.
Como que vai ser por secretarias? Quanto que vai ser em dinheiro por secretarias? Aí não adianta o pessoal do esporte dizer, poxa vida, Câmara, vocês esqueceram de nós. O pessoal da saúde ou de cada secretaria se colocar dessa maneira. Este é o momento. Este é o momento. Vamos discutir a lei de diretriz, aí vem o orçamento para 2018, o qual vai colocar o seguinte, 254.554.000, como que vamos gastar? Quais as ruas? Quais os bairros? Quanto por secretaria? Qual, por exemplo, pega a Secretaria de Obras, as ruas que vão ser asfaltadas, as ruas que vão ser canalizadas, as ruas que vão ser feitas reformas, as escolas, Secretaria de Educação, ela vai colocar, vamos agora reformar tal escola, centro comunitário, quadras, saúde, todas as ações do município. Então, vocês vejam a responsabilidade que nós temos. E nós, vereadores, os 13 vereadores, representamos a sociedade. Como que funciona? Eu sempre coloco isso. O Poder Executivo vai fazer a vontade do Estado. A Câmara de Vereadores, a vontade da sociedade. Por isso que nós somos em 13. O prefeito, o que ele quer, ele tem que pedir para a Câmara. Quando colocar aqui, o prefeito é dono do município, concordo plenamente quando se coloca dessa maneira. Não é. O poder é da Câmara. É os 13 vereadores que têm o poder. É os 13 vereadores que vai dizer, prefeito, você pode e você não pode fazer. A lei de diretriz e qualquer lei que vem para essa Câmara, ela vem pedindo autorização para os vereadores, para os 13 vereadores. Por isso que nós, vereadores, temos que estar unidos. Somos formados por grupos diferentes, mas a democracia ela tem que ser feita pelas diferenças. Mas as diferenças têm que ser o objetivo da sociedade. Nós temos que brigar em função daquilo que a sociedade quer. Aonde que a sociedade quer chegar? Quais são os sonhos? Qual é a cidade que nós queremos? Qual que é a educação que eu quero para o meu filho? Qual é a saúde que eu quero para a minha família? Qual que é o trabalho que eu quero para a minha família? E é agora essas 3 leis. Então, convido, venho reforçar mais uma vez, reforço os presidentes de bairros, que peguem a sua diretoria, venham aqui, nós vamos explicar cada lei, vamos colocar no Data Show e vamos explicar quais são os investimentos, quanto vai ser de investimentos, para os 4 anos, depois 254 milhões a fonte, como que vai ser distribuído, e depois a lei que vai dizer, esse 254 milhões vai ser gasto desta maneira, nessas dotações orçamentárias. Só para vocês terem uma ideia, dos 254 milhões 544 mil, 8 milhões e 700 mil é para o Poder Legislativo, para a Câmara de Vereadores, para o Poder Executivo, para que ele possa fazer todos os trabalhos, para realizar os nossos sonhos, né? Nós moradores, é de 191.500. Para o Fundo Previdenciário, veja a importância dos aposentados, que são pelo fundo. Os servidores públicos, são R$ 54.354 que vai para o fundo. Então, vocês vejam, é o futuro do servidor público que vai ser discutido. São esses valores. Vejam, na minha opinião, como vereador, no meu 5º mandato, eu coloco isso para vocês. Essas 3 leis é as leis mais importantes que nós temos para ser votadas. É as leis mais importantes. Porque senão, o que não estiver nessa lei, depois de votada a lei, não adianta querer brigar. A lei é assim. Quando você vota, ela entra no mundo jurídico. Aí sim, nós temos como cobrar. Você tem a lei. Opa, a lei está aqui, ó. Então, convido os presidentes de bairro, toda a população, que venham até a Câmara, que tragam os seus anseios, que os presidentes de bairro tragam por escrito, se não quiser falar, traga por escrito, vão ter oportunidades para falar os presidentes de bairro e a sociedade. É uma responsabilidade muito grande, senhoras e senhores, e nós, vereadores, precisamos ouvir vocês para que nós possamos
construir o nosso voto. Que nós possamos votar, valorizar o voto que você colocou em cada um de nós. Cada um de nós. Precisamos sim que vocês venham, que vocês nos ajudem a construir esta opinião, que possamos fazer junto. Nós não podemos destruir nada, nós temos que reconstruir. E esta é a frase que eu deixo para hoje. Não vamos destruir, mas vamos reconstruir uma sociedade com dignidade. Vamos reconstruir um pensamento positivo. Vamos reconstruir os sonhos da população de Telêmaco Borba. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Miltinho. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e as pessoas do município que fazem aqui presente. Bem, senhores, o que me faz vir aqui nessa tarde usar a tribuna para falar algumas questões, alguns assuntos que vêm interesse da nossa população. Bem, iniciando a minha fala, senhores, começo falando aqui a respeito da audiência pública do tiro de guerra, no qual nós tivemos aqui no dia 31, que podemos ver, senhores, foram citados aqui por várias vezes, inclusive pelo prefeito, de vários adolescentes que ali foram até Tibagi para fazer esse alistamento. Sem dúvida, pode ter até ocorrido sim, senhores. Por quê? Não conheciam, não sabiam o que era o tiro de guerra. Muitos adolescentes no primeiro ano não queriam saber do tiro de guerra, porque muitos se falavam que para nada servia. Isso era o lema naquele primeiro ano. A partir, senhores, do segundo ano, já mudou-se a vontade de cada adolescente em participar do tiro de guerra. Os que primeiro ali fizeram, traziam a notícia que era bom, valia a pena. Se formos vermos, senhores, alguns, sem dúvida, nem todos querem, nem todos gostam, porque não conhecem. Mas depois que conhece, sabe que às vezes vale a pena e muitos queriam ir. Portanto, que sempre era em torno de 300 adolescentes, permaneciam apenas 100. Então ficava 200 adolescentes que eram desclassificados, que não iam para o tiro de guerra. Então pode ver que o número é bem maior da quantidade que se alistavam e dos adolescentes que ali iam para o tiro de guerra. Então, senhores, nós teríamos sim os vereadores de fazer essa audiência e poder ouvir sim o que a população queria. Mas infelizmente não foi assim que o prefeito entendeu. Fim do tiro de guerra. E daí, senhores, em várias conversas, o senhor prefeito colocou muitas questões que aqui foram faladas, a questão do tiro de guerra, aonde o que era o interesse do que ele fazia, do que ele ia fazer ali naquele local. Senhores, foi citado que naquele local ia ser uma área para os evangélicos, outras coisas, e assim por diante, senhores. E para o final, falou também que ali seria instalado o batalhão da Polícia Militar. Então, se nós podemos ver, o prefeito não conseguiu explicar nada. Ficou o dito pelo não dito e nada ali vai ser instalado. Não sabe, na verdade, o que vai ser feito ali ainda. E também, senhores, foi falado a questão do terreno do CTG. Foi citado, eu fiz algumas perguntas em relação ao CTG. O senhor prefeito colocou que ali seria, aliás, não é o CTG, senhores, o terreno que é para ser criado o Sense. O Sense, ali naquele terreno do lado da IFPR. Ali o prefeito colocou, o secretário Nando também colocou que ali seria deixado aquele local para ser colocado a escola da IFPR para ser aumentada, ampliado pelo governo federal.
Mas nós temos visto, senhores, aí em redes sociais, até foto tirada que a prefeitura mexeu naquele terreno para ser colocado o CTG. Aí fica a pergunta, senhores, às vezes são informações que a gente pede para o executivo e chega, eles mandam uma coisa hoje, amanhã fala outra, eles na verdade não sabem o que estão fazendo. Estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Eles não têm uma conclusão definida naquilo que vão fazer. Para nós mandam a resposta, quando é convocado aqui na Câmara, chega e fala outra coisa. Nós não sabemos, nós gostaríamos que quando o prefeito nos respondesse, nos mandasse alguma coisa para essa casa, que quando nós perguntasse novamente, fosse sempre a mesma. Mas não, é sempre respostas diferentes. Essa casa, na verdade, senhora, está sendo muito mal respeitada pelo executivo. São coisas indefinidas. Não sabe, na verdade, aonde começa o beabá. Estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Outra coisa, senhores, nós aprovamos há alguns meses nessa casa o aluguel social. Senhores vereadores, senhores munícipes, que vergonha. O que está acontecendo, senhores? Aquelas pessoas continuam lá jogadas. Pessoas ali do Rio Alegre continuam, senhores, no centro comunitário. Já está indo para mais de ano. Veio esse projeto de aluguel social para essa casa, tinha que aprovar com urgência, e foi o que nós fizemos. A população esteve nessa casa, reivindicando os seus direitos, nós fizemos a nossa parte. E agora, senhor prefeito, o senhor está fazendo a sua? Senhor Paulinho Tatu, chefe da habitação, o senhor está fazendo a sua parte? Porque eu tenho sido questionado, senhores. Eu tenho sido cobrado por aquele pessoal. Eles estão aguardando. Segundo informação, hoje estive, senhor, com alguns moradores ali do assentamento da São Silvestre. Eles estão questionando, porque segundo a Sanepar, ir lá vai cortar a água deles. Senhor prefeito, o senhor Nando Matos, por favor, agilize. Agilize, porque eles estão esperando. Os senhores prometeram. Por isso que eu sempre falo aos senhores, época de campanha, temos que saber o que nós falamos, o que nós prometemos. Não devemos de prometer aquilo que nós não podemos fazer. Vamos, senhores, vamos prometer menos e trabalhar mais. Vamos fazer a diferença para o nosso povo de Telêmaco Borba. Vamos fazer a diferença. Quando, senhores, falei ali também a respeito da rua Rio Branco, desde a gestão passada estou cobrando para que fizesse alguma coisa para aquela rua. Rio Branco, São Martins e a rua Rio Pitangui. Senhores, ali é uma principal. Ali passa ônibus todos os dias de meia e meia hora, senhores. A população já não aguenta mais. Por favor, senhor Ike, secretário de obras, por favor, atenda aquela população. Não é o vereador Miltinho que está pedindo, é o povo. É a população de Telêmaco Borba que precisa. É eles que precisam, não sou eu. O bairro São João necessita que faça aquela rua. Os moradores daquele bairro. Faça, senhor Ike, por favor. Eu lhe imploro. Faça, por favor, atenda aqueles munícipes. Não é o vereador Miltinho que está pedindo. O senhor sabe, eles cobram o senhor também. O senhor é cobrado, como eu sou. Como o senhor prefeito é. Faça a diferença para aqueles moradores. É isso que eles precisam, que o senhor faça a diferença. Também, senhores, fui questionado nessa semana pelo Canil, pessoal da ONG do Canil. Senhor, R$160 mil
foram aprovados por essa Casa de Lei um crédito para que seja investido na ONG, no Canil. Desde, se não me falha a memória, de junho ou julho, que foi aprovado, até agora, nada foi feito. Até agora, senhor prefeito, senhor secretário, nada foi feito para a ONG e o Canil. Onde está esse dinheiro? Já pedimos informação. Espero que o senhor faça. Até agora, esse ano, se não me falha a memória, estou para receber algumas informações. Nesse ano, nem uma castração foram feitas. Depois desse projeto aprovado. Senhor prefeito, faça a diferença. É isso que a população espera do senhor. Mas até agora só tem sido decepção para a nossa população de Telêmaco Borba. É triste eu vir nessa tribuna aqui e falar isso. O tamanho da decepção que o nosso povo de Telêmaco Borba tem tido até o presente momento. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Solicito da primeira secretária que faça a leitura do requerimento para o uso da tribuna. Palavra livre. Requerimento. Eu, José Reinaldo Antunes Carneiro, venho através deste requerer o uso da tribuna livre na sessão do dia 6 de novembro de 2017 para dar explicações sobre a 7ª Conferência Municipal de Educação. Declaro estar de acordo com o termo de ciência das normas que regem o uso da tribuna livre. Termo de ciência, parágrafo 2º. Não se admitirá o uso da tribuna livre por, primeiro, integrante de diretório de partido político, segundo, candidato ou pré-candidato a qualquer cargo público eletivo, terceiro, político investido de mandato, cargo ou função pública. Parágrafo 3º, sob pena de responsabilidade civil e criminal, mediante representação da mesa diretiva, é proibido o uso da tribuna livre para, primeiro, proferir ofensas às instituições ou autoridades legalmente investidas em cargo ou função pública. Segundo, proferir palavras grosseiras ou de baixo calão contra agentes públicos ou particulares. Parágrafo 4º, ficará impedido de usar a tribuna livre durante toda a legislatura o cidadão que infringir qualquer proibição constante do regimento interno, independente das medidas cíveis e criminais cabíveis. Parágrafo 5º, o orador no uso da tribuna livre se sujeitará a partes breves dos vereadores, limitados a 3 minutos, sem prejuízo do tempo previsto no artigo 183, que será controlado pela mesa diretiva. Então, solicito que o senhor José Reinaldo Antunes Carneiro se dirija até a tribuna e faça uso da palavra, conforme os termos do regimento interno dessa Casa de Lei. Li, tem que marcar o tempo? Tem que marcar o tempo? 10 minutos? Quero, antes de mais nada, dizer da satisfação em novamente usar essa tribuna, depois de algum tempo, e mais ainda para falar de um tema que tem sido a minha bandeira de luta de uma vida inteira. Quero também saudar aqui a professora Gisele, a professora Edna, que me acompanham, que são também do Fórum Municipal e do Conselho Municipal de Educação, e também saudar os presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Como eu dizia, meu objetivo aqui é convidá-los a todos para a 7ª Conferência Municipal de Educação, que vai ocorrer no dia, a abertura é dia 13 do 11, agora próxima segunda-feira, e a plenária no dia 14. E é importante que a gente faça essa divulgação junto aos senhores e à senhora vereadora, até porque essa casa aprovou o Plano Municipal de Educação. E nessa conferência nós estaremos fazendo uma revisão do plano, das suas metas e das suas estratégias. Então, muito provavelmente virá para essa Casa de Leis, virão para cá algumas propostas no sentido de modificar algumas estratégias do plano, até porque nós ainda não conseguimos atingir aquilo que foi pré-estabelecido na última conferência. Então, essa conferência ela vai contar com a participação da sociedade civil, vai contar com a participação de professores, de pais, de alunos, e é de fundamental importância que não só a sociedade acompanhe, mas também
a senhora e os senhores vereadores estejam presentes para poder, junto conosco, debater os destinos da educação do nosso país. Ou melhor, do nosso município, até porque essa conferência é municipal. E ela vai tratar justamente dos ajustes que deverão ser feitos no plano municipal. O plano municipal tem vigência até 2025, mas ele tinha algumas metas que deveriam ser cumpridas a partir de 2016 e 2017, que, por razões diversas, não foram cumpridas, e por isso a minha presença aqui para fazer o convite. Cada um dos senhores e da senhora vereadora recebeu esse convite. Nós temos também um informativo sobre as diversas oficinas que ocorrerão, e o objetivo é esse, é algo muito simples, é convidá-los para que estejam conosco no dia 13, no auditório Carme Holanda, lá na Secretaria de Educação, e no dia 14 com as plenárias com relação à 7ª Conferência Municipal de Educação. E me coloco à disposição para algum questionamento, alguma pergunta por parte dos vereadores. Lembrando que o tema dessa 7ª conferência é Plano Municipal de Educação, monitoramento, avaliação e proposições de políticas públicas para garantia de direitos à educação de qualidade, social, pública, gratuita e laica, na perspectiva da sua consolidação. Por que a gente utilizou o termo consolidação? Porque o plano precisa ser consolidado, ele precisa ser efetivamente colocado em prática. E para isso a gente precisa fazer essa discussão. Ainda mais em tempos sombrios que vivemos, né? Com discussão de... acho que já deve ter passado por aqui, vocês já devem ter ouvido falar da escola sem partido, já devem ter ouvido falar da escola laica, enfim. É fundamental que a gente discuta esses temas, para que até a gente não simplesmente reproduza os discursos que aparecem aí no Facebook, nos WhatsApps da vida, e a gente vai repetindo sem entender profundamente o que está por trás disso tudo. Então, esse momento de discussão da conferência é importante para esclarecer dúvidas com relação a esses temas que estão aí na sociedade e que precisam ser debatidos. Porque da sua implementação depende, né, o futuro da cidade, do estado, do país, enfim. Eu cheguei no final aqui e ouvi alguns vereadores falando de futuro. E eu não vejo o futuro se não passar pela educação. Não tem outra maneira. Todos os países do mundo que evoluíram, que chegaram a estágio de potência, chegaram porque investiram em educação. Então é necessário, é fundamental que não só invista, mas que se discuta a educação. Que tipo de educação que nós queremos para nossas crianças e que rumos a gente quer dar para o país através da educação. Não adianta investir em armamento, não adianta investir, enfim, prédios, enfim, se você não tiver uma educação de qualidade, né, a gente não caminha. Existem estudos do Banco Mundial que afirmam que a cada $1 que você investe na educação nas séries iniciais, você economiza $7 quando essa criança chega à fase adulta. Por quê? Porque uma pessoa com estudo, uma pessoa que conhece aquilo que acontece à sua volta dentro da sociedade, ela tem os mecanismos para poder se defender. Então, por isso que até hoje a educação no Brasil patina e não sai do lugar. Porque a hora que realmente os investimentos forem voltados para que haja esse prosseguimento dos estudos, nós teremos aí sim um ensino de qualidade. Por exemplo, quando nós discutimos em 2010 a última Conferência Nacional de Educação, 2014, tínhamos no horizonte, por exemplo, que o recurso do pré-sal viria para a educação, e nós chegaríamos a 10% do PIB. O que aconteceu nos últimos tempos, que tem acompanhado a mídia? Simplesmente o pré-sal foi para mãos estrangeiras, né, e esse recurso que viria para a educação não virá mais. Então, é importante a gente procurar conhecer essas políticas, o que está por trás disso, para entender que sem recurso não tem como você tocar a educação. Né? E é fundamental ouvir também o vereador Cezinha falando do orçamento. É no orçamento que se define aquilo que vai para a educação, que vai para os diversos setores da administração pública. Então, rapidamente, até para não tomar o tempo de vocês, daqueles que estão aqui adiantando, assistindo a sessão, quero mais uma vez deixar aqui o convite, dizendo que eu sou o presidente do Fórum Municipal de Educação. Essa é a iniciativa do Fórum Municipal, do Conselho Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação. Então, essas três entidades estão em conjunto trabalhando para a efetivação da nossa 7ª conferência. Lembrando que o nosso município foi pioneiro em conferência de educação. Né? Em 2007 nós realizamos a primeira, e a cada 2 anos a gente vem fazendo essa checagem dessa conferência.
Então, me coloco à disposição. Não havendo mais nenhuma pergunta, quero agradecer a disponibilidade do tempo e, mais uma vez, reiterar o convite não só aos vereadores, mas a todos aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que participem conosco. Dia 13 é abertura às 19 horas e dia 14 é a partir das 8h30, lá na Secretaria de Educação, no auditório que nós temos lá. Muito obrigado. Ok, então, vereador Senhor Renato. presidente, só por questão, o nobre professor, na época fiz parte dessa comissão que ele está falando, e, se não me engano, nós devemos ter ainda o relatório daquela época, lembra? Sim, deve ter. Se o senhor puder passar para nós, aqui na Câmara, para nós acompanhar antes da reunião, em nome do presidente, eu agradeço. Eu vou deixar aqui o caderno com as metas e as estratégias, e aí aqueles que tiverem interesse, quiserem observar o material, aí vocês verão que várias metas e várias estratégias não foram cumpridas, não foram concluídas até em função de diversas condições que ocorreram ao longo do período, mas principalmente em função do que vem sendo votado na Câmara Alta, né, no Congresso Nacional. Então, muito do que estava estabelecido aqui no Plano Nacional, que teria reflexo no Plano Municipal, acabou não ocorrendo porque nós tivemos condições adversas no Senado e na Câmara Federal. Então, passo aqui as mãos do presidente e aqueles vereadores que tiverem interesse. Só mais uma coisinha. Eu acho que eu vou passar por lá dela, pode ser? Não tem condição de ficar aqui. Então, na próxima reunião eu passo. Okay. Obrigado. Tá certo, Fiquei de costa, não tem como ver. Então, queremos agradecer aqui, né, o professor Reinaldo pelo convite e, com certeza, querendo Deus, estaremos lá. Obrigado, professor, aí. E realmente é um tema importantíssimo para o conhecimento de todos nós. Devemos estar presente. Muito obrigado, professor Reinaldo. Mais alguma coisa? É só, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilson. Senhor presidente, meu nome foi citado ali na tribuna. Quero dizer para a vereadora que, infelizmente, ela foi feliz na sua colocação e que seu vidro é de telhado. Ou seja, seu telhado é de vidro. Ou seja, a vereadora tem uma indicação aqui nessa Casa de Lei, para chegar no cargo que ela está hoje fazendo parte da mesa, ela teve que indicar alguém para poder estar na mesa hoje. Aí vem falar de nepotismo, de cargo público. Ou seja, então por que não manda embora a sua indicação? Ok, vereador Gilson. Só mais um minutinho. Semana que vem o senhor pode se inscrever, tá, usar a tribuna. Só para concluir, senhor presidente, só para concluir. Tá então, é essa situação que ela também tem gente no órgão público trabalhando. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu não concluí ainda, fazendo favor. Só para concluir, senhor presidente, agradeço a sua atenção e deixar bem claro para a vereadora que ela não tem reputação nenhuma para estar aqui. Só um momentinho. Quero deixar claro que não fui eu que criei o cargo existente aqui. Quando eu entrei nessa casa, o cargo já existia. Não partiu de mim a iniciativa de criar cargos aqui dentro. Obrigada, presidente. Ok, semana que vem, cada um pode escrever e falar na tribuna livremente. Nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores, munícipes, e convoco-os então para a próxima sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 13 de novembro de 2015, às 17h30, no plenário dessa Casa de Lei. Muito obrigado a todos e Deus nos abençoe.